Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um 8h30 em 20, nosso programa número 25, 26, já que bacana, já temos já mais duas dúzias de convidados, duas dezenas de convidados no nosso programa, está sendo muito bacana. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que eu gosto pra caramba, já me ajudou a beça, quando trabalhava lá com distribuição, marcou filme, um cara super do bem, um cara muito bacana que conhece várias áreas do nosso audiovisual, não só a parte de exibição também, é produtor, diretor, sabe muito aí desse universo, às vezes cheio de quebra-molas, mas que a gente vai sempre seguindo em frente para poder fazer a coisa acontecer. Vou fazer um textinho aqui para apresentar o nosso convidado e a gente começa nosso papo. Mandem suas perguntas aqui pelo chat, vai ser bem bacana, bem divertido, a gente vai tentar sempre colocar aqui dentro da nossa pauta, tá bom? Vamos lá então. Nosso entrevistado de hoje é produtor cultural com experiência de 2 décadas na indústria audiovisual, criador e programador do ótimo Cinerama ABC Art House em Balneário Camboriú, uma cidade belíssima em Santa Catarina. André Gevaerd é um grande cinéfilo, uma das mentes mais criativas do mercado exibidor brasileiro. Para nos contar um pouco sobre a sua paixão pela sétima arte, suas histórias, seus pensamentos, convidei este cara que eu admiro bastante aqui, para a gente poder bater papo. André, boa noite. Vamos aqui ter uma noite bem bacana, divertida. São 8h30 perguntas. Espero que você goste. Vai ser muito legal. Tudo bem com você, cara? Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Para mim é inédito participar de um quiz, né? Mas aí com a menção, né? Grande filme aí, que todo mundo aqui já deve ter assistido, né? Com certeza. Aqui tem muito cinéfilo, cara. Aqui no Guia do Cinéfilo, a galera, olha, cada vez mais. Todo dia eu descubro um filme aqui. E é muito bacana. E é legal citar, pessoal, que o André, ele participou do E aí, Querido Cinéfilo, aquele nosso projeto de perguntas e respostas. Já está na edição número 507. Bacana pra caramba, né? O André, ele foi o número 60 e pouco. Foi em agosto do ano passado. Olha que bacana. Show de bola. Então, vamos seguir em frente aí com esse projeto, que esse projeto vai virar livro muito em breve. Mas, André, é o seguinte. Vamos começar com uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo, que é a seguinte: como é que foi o seu início no audiovisual? Né? Eu sei que já devem te fazer essa pergunta 500 vezes, mas eu quero saber, quando é que você bateu no peito e falou assim, acabou tudo, vou viver de cinema? Para mim, assim, o cinema, claro, entrou, né, na infância já, indo em salas de cinema, curtindo filmes, né? Mas ele começou a virar uma coisa séria mesmo quando eu iniciei já alguns trabalhos em vídeo. Na época, a revolução era o mini DV, né? A câmera mini DV, 3 CCDs, aí tinha Sony, Panasonic, e começou-se a ter uma forma mais barata de fazer cinema. Então foi aí que eu entrei e que tive as primeiras experiências. Mas, de fato, quando eu bati o martelo, falei, vou viver disso, eu acho que foi, né, eu já estava até na faculdade, já tinha, mas sempre fica uma dúvida, né? E só que aí eu comecei a ir para set, acho que o primeiro filme mesmo de set grande, grandes diretores ali, uma equipe profissional, foi o Crime Delicado, que é a direção do Beto Brandt, fotografia do Walter Carvalho, produção do Renato Ciasca, Bianca Vilar, um grande elenco ali, adaptação do livro do Sérgio Santana, que acabou de falecer aí faz pouco tempo. É um projeto também filho do Marco Rica, né, que tem uma parceria legal ali com a Drama Filmes. Então, acho que foi aí, assim, que definitivamente, né, depois de muito chão de set varrido, muito banheiro limpado, muita coisa feita ali na produção, né, de assistente de produção ali, era o mais baixo no escalão hierárquico do set, né, eu acabei me entregando e falando, não, é isso que eu quero passar por isso de novo o resto da vida, né? Show de bola. As pessoas pensam que é sempre tudo glamour, né? Que a gente já começa lá no alto. Mas não, é difícil a gente sentar na janela, pessoal. Demora ainda, a gente tem que começar lá de baixo, né? Tem que ir vendo como é que são as coisas. E também é um ótimo aprendizado, né, André? Eu aposto que você também absorveu muita coisa, né? Que depois você aplicou na sua vida, né? Uhum, com certeza, né? Dali que comecei realmente
a entender a complexidade do que pode vir a ser o bom cinema, né? Uma coisa é assistir, gostar de filme, outra coisa é estar ali no meio do processo de criação e ver como é que essas coisas se estabelecem, né? A relação do diretor com o ator, né? O que motiva uma história a ser contada, ver a quantidade de camadas que o diretor e uma equipe têm que lidar quando eles estão desenvolvendo um projeto, enfim, aí que você percebe que é arte, né? Que a coisa é mais complexa do que parece. Com certeza, com certeza. É bom que ao longo das nossas caminhadas aí pela vida do cinema, a gente já vê tanta coisa, escuta tanta história, mas é sempre bom, a gente está sempre aprendendo, né? Acho que todo dia a gente aprende uma coisa nova, a gente também para refletir sobre os pensamentos da galera, e é isso. Eu acho que cinema tem que ser discussão e argumento sempre, a gente tentar chegar sempre em pontos bacanas, porque todo mundo que ama cinema, né, a maioria das pessoas, pelo menos eu acho que faz cinema, ama cinema de alguma forma. Tem gente que não assiste a filmes, eu não acho certo, acho que tem que ver filme, mas ama o cinema da sua maneira, e eu respeito também. Então cada um tem a sua luta, a sua forma de lutar, e isso é muito bacana. Ainda mais nesses momentos tão difíceis que a gente está vivendo, né? É não só político, mas também estrutural, né? Essa questão toda da Covid, né? De saúde. Então a gente tem que estar às mãos, todo mundo, para poder chegar em boas soluções, para as coisas poderem andar melhor e tudo mais. Mas a gente vai sair dessa crise aí, tenho certeza absoluta. Seguinte, André, vamos começar aqui a nossa pauta, que é a nossa pauta aqui que é divertida, o pessoal se diverte aqui, aqui é uma loucura. Eu já recebi um monte de gente aqui que você conhece, um monte de gente aí do mercado audiovisual. Estou tirando todo mundo dos bastidores, André. Está sendo uma delícia isso. As pessoas escondidas, que nunca deram entrevista. Está sendo Ontem entrevistei Paula Ferraz. Foi sensacional. Foi sensacional. Um beijo para Paulinha. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Seguinte, André, vamos aqui, ó. Eu queria saber de você uma coisa. Vamos lá. Cinderela Baiana, André, é um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando o bizarro em alguns momentos, ou quase todos os momentos, aí depende do seu ponto de vista. Eu queria saber de você uma coisa, André. Você acha que existe filme ruim, ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Eu acho que tá no espectador, né? Eu acho que essa relação de o que é bom e o que é ruim no cinema é subjetivo de cada um. Tanto é que às vezes um filme que você acha ruim também pode ser um bom filme para você mesmo, né? É o fato dele ser ruim que transforma ele em um mau filme, né? Então acho que isso é bem relativo, assim. Eu mesmo tento o máximo possível não me pautar por gosto, né? Quando eu estou trabalhando uma programação, quando eu estou pensando em que filme eu vou levar para o público, né? Eu tento pensar, putz, para quem se destina esse filme, sabe? Então acho que é uma verdade relativa aí. Com certeza. Esse negócio da programação, a gente já vai falar já do teu cinema, do teu projeto, que é muito bacana, mas eu conversei com o Marcelo França Mendes essa semana também, participou das lives, e ele estava falando, se eu pudesse eu marcava um monte de Sokurov. Eu também, eu falei para ele, eu também. Sokurov é Sokurov, mas assim, se eu for marcar Sokurov, vai dar duas pessoas, entendeu? Que vão querer ver o Sokurov. Porque aí também depende de um monte de coisa, né? Tem a questão da crítica e tal, não sei o quê, né? Então fica tudo muito relativo. Mas é óbvio, a gente tem que fazer esse equilíbrio, né? Eu falo que o programador de cinema no Brasil é muito malabarista, e tem que ser, né? Tem que ser um cara ali do malabares ali, tem que ficar ali no equilíbrio danado para não perder a força, né? A característica da programação. E a sua programação é maravilhosa. Eu estava vendo até aqui já dessa semana, tu botou acho que o Rodantes, né? Tem o Diabo Branco. Amanhã vai trocar, né? Amanhã troca, quinta-feira. Amanhã entram 2 filmes novos na programação e agora nessa retomada a gente está colocando mais filmes em poucos horários para manter os filmes mais tempo em cartaz, né? Para esperar os cinéfilos aí se encorajarem e terem chance de assistir esses títulos, né? Que só tem filmão estreando agora mesmo. É verdade, é verdade. Tem muita coisa bacana, né? Deixa eu falar aqui com a Kézia. A Kézia tá falando, nunca viu Cinderela Baiana, mas de tanto ouvir falar mal, ela já ama. Isso aí. Então, o Cinderela Baiana ele é um case de sucesso. Eu entrevistei também aqui a Hilda Santiago. Eu falei pra ela, Hilda, pessoal, para quem não sabe, a Santiago é a criadora do Festival do Rio de Cinema, das diretoras. Hilda, se você botar no Cine Odeon, que tem aqui no Rio, tem 500 lugares,
o Cinderela Baiana, e se você ainda chamar a Carla Perez, vai ficar gente do lado de fora. Vai ser um acontecimento na cidade do Rio de Janeiro, porque o filme ele meio que ultrapassou as profundezas do núcleo da Terra, ali da ruindade. Então, ele virou uma coisa meio cult, que as pessoas vão para se divertir. Até também para falar sobre questões técnicas do filme, né? O filme virou quase um livro sobre cinema, né? E as pessoas vão assistir e fazer seus pontos reflexivos da forma como quiserem. Mas tem no YouTube, tá? Para quem quiser ver, tem ele todo cortado no YouTube, mas também tem ele completo. Então, assista, porque esse filme eu acho que não tem nem Blu-ray. Tem nem Blu-ray, DVD, é raríssimo encontrar. Só mandar um beijo aqui pro pessoal, aí está Cinemaníacos, o The Andy Clown está aí também, boa noite pra gente, boa noite, Dido Miranda, Pioli Works, Jéssica, Luiz Peterman, Guilherme, abraço aí para vocês todos. Tem também o Rodrigo, Faust, Íntimo Mais Cinema, tem um monte de gente aí, show de bola, pessoal. Ó, a Kézia tá falando que já quer o Cinderela Baiana no Odeon, ó, tem que falar com a Hilda Santiago, manda um e-mail lá pro Estação, para quando o festival aí voltar à força total, a gente colocar lá, vai ser maneiro. Mas, André, vamos falar do seu empreendimento mais bacana, mais legal, pelo menos é o que eu acho, né? Que é o teu cinema, cara. Essa sala tão bacana que eu vejo, assim, nunca visitei, infelizmente, mas vejo fotos, vejo toda a força que vocês têm na divulgação e tô sempre curtindo lá, vendo, sempre de olho, porque para mim vocês também são referência, né? Nessa questão da programação, do que vocês estão exibindo. Eu tenho certeza que também é referência para muita gente aí que gosta de cinema, né? Cinema bom, né? Aquela programação que a gente olha e fala, que gosto de ver, né? Isso que é muito bacana. Não, com certeza, cara, você é muito fera. E eu queria saber, assim, como é que foi o início desse projeto? Se você puder falar de forma resumida, assim, como é que foi o início disso tudo? Eu aposto que, com certeza, veio a partir de um sonho seu, né? Você ia ali lutando para fazer acontecer. E como é que você está vendo, assim, essa pós-pandemia, quase pós-pandemia, né? Por semana você já está vendo uma melhora no público? Conta um pouquinho, assim, do recorte do cinema. O começo da Art House BC está relacionada diretamente à realização do Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú, né? Porque a cidade aqui, apesar de ter bastante cinema, tem bastante sala, espaço pequeno, uma cidade pequena, né? Tem bastante sala. E sempre teve uma cultura de cinema. Antigamente tinha o Cinerama de la Torre, que era uma sala de 1.200 lugares, recebia mais de 10% da população, sabe, em um dia de exibição. Então era uma referência aqui no estado de Santa Catarina inteiro. E aí logo depois foi criado também o Autocine, que era um cinema drive-in aqui em Balneário para 350 veículos. Depois, quando veio a televisão, né, os cinemas de rua foram fechando, fechou-se o Cinerama de la Torre, e se abriu o Cine Itália, que era uma sala menor, de apenas 700 lugares, né, que até hoje está lá. Só que ela não atende mais cinema, ela virou um centro de eventos e convenções, mas está lá a sala. Eu, inclusive, daí comecei o festival resgatando toda essa história do cinema, né, que não estava mais, né, que estava morrendo. Quer dizer, tinha um cinema ali no Shopping Atlântico, estava abrindo lá no Shopping Balneário Camboriú, mas não tinha mais um cinema de rua aqui na cidade, que é uma coisa tradicional, assim, e acho que está no DNA de todo mundo aqui da região, né? E aí o festival indo, só que o festival, sabe, acontece uma vez só por ano, e o pessoal que era cinéfilo, que estava sempre nos festivais, que ia assistir tudo, sempre pedia, putz, eu quero ter mais, eu quero ver mais, eu quero estar aí para assistir mais filme. E aí eu comecei a pensar nessa ideia de ter um espaço físico que ficaria perene, né? Ou seja, atenderia os anseios cinéfilos de todo mundo aqui da região durante o ano inteiro, né? E aí começou ali em 2017, né? Já estava indo para a 7ª edição do Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú. E aí eu, comecei a procurar onde colocar, né? E aí eu achei um galpão, né? Depois de muita pesquisa, era um galpão, assim, industrial, não tinha nada ali dentro, né? Tinha parede e tal, mas era cru. E aí eu comecei a ver o que eu ia fazer, como é que eu ia montar ele, né? Eu tomei coragem, aluguei o espaço e aí eu comecei a ir atrás de uma produção para transformar aquele espaço em cinema, né? Acho que a coisa mais importante de tudo foi
na verdade, uma tristeza, que era o fechamento da Sala Gemini em São Paulo, que é um cinema super tradicional ali na Avenida Paulista, quase em frente ao Reserva, né? Fica ali na Paulista, na frente do prédio da Gazeta, e eles estavam assim, quase jogando fora tudo que estava lá dentro, e realmente a condição não era muito boa, mas eu olhei aquele monte, aquela pilha de poltronas e madeira e ferro retorcido, e aí eu fiz, né, um lance assim, e eu comprei, na verdade, eles iam me pagar para tirar tudo aquilo de lá, mas acho que eu resolvi, não, eu vou pagar porque eu quero realmente ter tudo. E aí eles me deram a chave e eu podia entrar lá dentro e levar tudo que eu quisesse, né? Aí eu enchi 2 caminhões, assim, e levei para Santa Catarina. Então, a alegria, né, e ponto importante é saber que o Gemini, ele ainda sobrevive em Balneário Camboriú, né? Porque todo esse lixo que estava sendo descartado virou o alicerce da construção de um novo cinema e do estabelecimento de um templo à cinefilia em um local que não tinha esse tipo de cinema para esse tipo de público até então, né? Enfim, isso daí é um resumo bem resumido, né, de uma história assim de bastante suor, bastante sacrifício, 3 anos aí trabalhando e fazendo a coisa acontecer. E agora a gente está trabalhando para a retomada, né? Eu tentei, assim, algumas vezes, fui sondando o que estava acontecendo, e realmente situação bem complicada, as pessoas realmente não estavam querendo sair. Só que aí o que a gente fez como uma ação, que eu tenho que agradecer aí os parceiros, o Christopher Fausto, ali de Curitiba, de Blumenau, o Wellington Sari, o André Gatti, né, um mestre do cinema brasileiro lá de São Paulo, e também o Anderson. O Anderson, bom, esquecido, posso ter esquecido alguma pessoa, Santiago Assef, toda a minha equipe. A gente viu um primeiro projeto possível, que era um cineclube. A gente criou o Cineclube Irani, que é um cineclube só para filme brasileiro, passando clássicos e filmes recentes. E Irani, para quem não sabe, é homenagem a um curta-metragem que o Rogério Sganzerla fez com o próprio nome da cidade de Irani, que foi um local de resistência na Guerra do Contestado, né? E ele fez lá um documentário sobre uma festa que tem lá na região e tal, e que representa essa resistência, né? E a gente viu esse caminho, não, vamos começar pelo Cineclube, e aí a gente oferecendo cinema brasileiro, né? Os grandes clássicos e o que tem mais interessante hoje em cartaz, de graça. E as pessoas ainda ganhando brindes e presentes, né? Que a gente colocou camiseta, filme, DVD. O pessoal, acho que naturalmente resolveu voltar ao cinema. Então a gente conseguiu um resultado bem legal para um cineclube, por incrível que pareça, porque a grande maioria das pessoas, quando você põe filme brasileiro, meio torce o nariz, pensa 10 vezes antes de ver, porque tem um certo preconceito, porque não conhece muito bem, né, a variedade, quantidade de filmes que tem, né, no cinema brasileiro. Só que, cara, tá sendo um sucesso. Tem gente que já foi, acho que foi a 6ª exibição ou 7ª. Já tem 2 cinéfilos que ganharam livro, porque foram a mais de 4 exibições seguidas, né? O objetivo é eles chegarem a 8, quem conseguir, que aí ainda tem mais prêmio. Então, a gente começou com esse cineclube e depois, né, há 2 semanas atrás, estamos entrando na 3ª semana, a gente veio para o circuito de cinema, que aí já é a minha programação que está rolando em circuito nacional, nas salas, né, de cinema de arte, de rua e também relativamente comerciais. E comecei a programar justamente através, primeiro, os filmes brasileiros, né, para continuar assim. E aí, putz, só veio o filmão, né, Dr. Gama, que é um filme do Jefferson D., que é um queridão, o Rodantes, do Cláudio Assis, né, que não adianta, tem que ver, assim, qualquer filme que ele lance ali, acho que é obrigatório, não vai sem medo, porque a experiência é sempre satisfatória. E aí a gente até acabou de relançar Druk, né, que é um filme que não entrou nos cinemas aqui, e Rodantes... O Another Round, né?
Mads Mikkelsen, né? O Mads Mikkelsen. Então, incrível, Druk, mais uma dose, por favor, né? É muito bom. E aí veio agora o Rodantes, e aí a gente está vindo agora com mais filmes essa semana. E assim, o que eu noto, a primeira semana foi bem complexa, assim, né? Tipo, medo, né? Só que aí a segunda semana, acho que eu tive 2 sessões, né? A gente está limitando a sala a 25% da lotação ainda, por mais uma medida de segurança, né? E a sala é pequena, então isso aí dá 12 pessoas, mas 2 sessões eu já tive que deixar a gente para fora, no circuito de cinema, que é um bom sinal, quer dizer, as pessoas estão querendo vir. E por incrível que pareça, também no Cineclube, deixando gente para fora 2 sessões, assim, uma sessão ficou 5 pessoas para fora, outra ficaram 3, né? Infelizmente, assim, eu queria poder receber todo mundo, assim, mas palavra dada é palavra cumprida, né? Então eu falei que ia fazer desse jeito, publiquei que realmente iam entrar as 12 primeiras que chegassem, é o que a gente está fazendo, né? E o pessoal super está entendendo, está voltando, está chamando os amigos, está se sentindo seguro ali, mesmo porque a maioria das pessoas já tomou no mínimo a primeira vacina. Então, assim, eu vejo que o cinema logo, logo, assim, com os próximos lançamentos, vai voltar com tudo, né? Até, pô, ir ao cinema, né? O relançamento de Druk, né? Que é um filme que está disponível na internet, do ano passado, né? Que muita gente viu, é um filme que também lotou, assim, então a pessoa quer ir no cinema, não importa muito se é um lançamento, o último, o filme que mais está sendo falado na mídia. O que importa é, acho que, a entrada, né, nesse templo, assim, sabe? O evento social de estar com pessoas e de fruir de uma obra ali na tela. Então, acho que é isso, né? E viva isso, Kurov e companhia, né? Que a gente possa cada vez mais Com passar certeza. esses filmes, né? Com certeza, bacana, show de bola, maneiro conhecer um pouco mais também. Aqui eu faço a pergunta, não é só para o público, eu também quero conhecer a história de todo mundo que está aqui, é muito bacana ouvir isso, e eu fico sempre imaginando também sobre a minha trajetória e tal, as coisas todas que eu já fiz e quero fazer e tudo mais, e é muito bacana isso, e cara, parabéns aí pelo trabalho, é sensacional o que vocês fazem aí, e essa questão da criatividade, né, de sempre tentar fazer alguma coisa para fazer o público chegar, isso é ótimo, isso é fantástico. Pena que nem todos os cinemas pensam como você. Essa indústria ainda é muito engessada, né, André? Mas Muito engessada nesse... Isso eu aprendi antes mesmo de tentar abrir a sala de cinema, eu aprendi porque tinha um pessoal lá no Rio que fazia isso muito bem, né? E aí eu acompanhava lá um tal de Cine Jovem, né? É verdade, tinha um pessoal lá, o pessoal era bom, esse pessoal era bom. Dizem que esse pessoal era bom. Dizem que só tinha Rafael nesse cinema, então. Só Rafael, Não, mas, Rafael. Mas sabe o cinema que eu gosto também, que você conhece também bem, que é o Petra Belas Artes, né? Eu falei com o André, e pô, o André foi fantástico, assim, falando várias coisas que o Petra tá fazendo, sabe? Para poder fazer a coisa andar. Foi uma entrevista também que eu fiz com ele, foi muito legal. E ele conversou comigo sobre várias questões, né? Assim, e eu gosto muito também do à la carte, né, que é o streaming do Petra, né, que é meio que um complemento, né, a tudo também que é exibido, a Pandora, Petra, né, então eu acho que cinemas assim tem que ter cada vez mais, né, e o pessoal que não for criativo, André, não sei se você concorda comigo, estão ferrados, entendeu? Agora é a hora de ser criativo, de chamar o público e falar assim, ó, aqui é sua casa também, venha, entendeu? A gente vai estar sempre fazendo coisas diferentes, porque se não for assim, até mesmo os cinemas de shopping, é o que eu falo. Eu conheço muita gente também aí de cinema de shopping e tal. Se eles não saírem desse engessamento danado aí, o negócio muda, entendeu? O negócio vai ficar complicadíssimo aí, porque o avanço dos streams foi muito grande e esse pós-pandemia ainda está sendo para o cinema ainda muito lento, né? Mas vai melhorar, tá melhorando, cada cima tá melhorando. Mas assim, daqui a pouco a conta vai começar a ficar cada vez pior, né? Se o negócio não andar mais rápido. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Mas vamos em frente aqui. Você tem uma pergunta aqui que foi cadê? Deixa eu ver aqui. Alguém mandou uma pergunta para você. O quê? Anxious Clown tá falando aqui. Pede pro André falar do Cine Night. O que é o Cine Night, André? Conta pra gente.
O Cine Night é uma ideia ali que a gente começou aqui, que na verdade já existia, né? Pela minha esposa, a Bárbara, ela já fazia esse evento, e junto com o Léo, com o pessoal lá do Belas, e a gente trouxe, né, uma adaptação um pouquinho diferenciada aqui para Balneário, porque Balneário Camboriú, vocês sabem, né? A cidade da festa, da balada, da curtição, né? Aí eu falei, bom, vamos fazer a tal da Cine Night, né? E a Cine Night, ela veio, né, claro, com uma noite inteira de cinema, começando lá pelas 10 horas, 11 horas da noite, e exibindo ali 6 longas, né, às vezes menos, às vezes mais, mas também tentando trazer, assim, música, festa, o pessoal fica lá tomando cerveja, pode entrar e sair, vinho, e curtindo, e conhecendo a galera. Então foi assim, Cine Nights e Cine Nights, né? Noites mal dormidas, mas com ótimos filmes. E a gente trouxe e fez aqui do nosso jeito, né? Então, são 6 sessões, a gente chegou a fazer também em 2 salas, né? A gente tem a sala Cinefilia aqui e também o Auditório Livre, né? Que é uma sala maior, que tem um bar dentro da sala, né? Tem um palco para show também. Então, a gente chegou a fazer essas Cine Nights aí que marcaram aí a vida de muitos novos cinéfilos, né, que não conheciam ainda o cinema de autor ou não conheciam a Art House BC e que viraram assíduos frequentadores da Cine Night, né? Então, a gente conseguiu passar filmes incríveis ali, fazer especial do Tarantino, Blade Runner e assim por diante. Bacana, bacana. Eu acho que todo cinema devia pensar nisso que você falou, que eu achei tão bonito, e é verdade, é o que eu penso. Que é você marcar momentos na vida das pessoas, né? Para as pessoas poderem estar sempre falando, pô, eu vivi aquilo, né? Poxa, foi muito legal e tal. Isso vai passando de geração em geração, isso vai gerando também mais coisas criativas. Isso é muito legal. Parabéns aí por essa adaptação, mas uma adaptação original, vamos dizer assim. Muito bacana, show de bola. Olha só, mandar um beijo para a Bárbara também. Poxa, ajudou tanto Joia. Olha, a Bárbara ajudou tanto Joia. Eu não sei nem como agradecer. Na época de Pandora ainda, poxa, que ela ficava lá marcando os filmes. Poxa, a gente passou tanto filme bacana, tanto filme bonito. Poxa, muito obrigado aí de coração, Bárbara, por todo o carinho que você teve com a equipe do Cine Roia, grande Cine Joia. Infelizmente, não sei se você sabe, aqui no Rio, né, no Copacabana não tem cinema agora, né? Estamos num problema seríssimo aqui. O Rox fechou. Infelizmente, o Joia também já estava meio que, né, cambaleando para fechar. E Copacabana, que foi um lugar que tinha muitos cinemas, agora não tem nada, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ver aí, mas a gente pensa em bons ventos aí, tenho certeza que vai dar tudo certo. Vamos em frente aí, que alguém vai conseguir fazer aquilo ali funcionar ali em alguns cinemas, algum lugar, que o Rio de Janeiro é tão cinéfilo, né? Tanto quanto São Paulo, o Sul, o Nordeste, todo mundo precisa agora de novas ferramentas, criatividade para fazer as coisas acontecerem, né? Mas vamos em frente, não vamos ficar pessimistas não, aqui é alegria, porque nós somos cinéfilos, a gente sempre acredita que vai sempre dar tudo certo. Seguinte, André, tem um negócio aqui que eu queria falar contigo que é bacana, essa pergunta é boa, ó. Muitos diretores do Brasil, em alguns lugares do mundo, não só aqui no Brasil, eles não assistem a filmes, tá? Eles falam que não gostam de assistir a filmes, eles simplesmente vão lá, filmam com as suas técnicas, seus estudos e tudo mais. Eu queria saber de você, assim, como cinéfilo, tá, André? Você acha que o diretor de cinema precisa ser cinéfilo, ele precisa assistir a filmes? Ou não, tá tudo bem também, é possível criar uma linda obra sem assistir a filmes? O que você acha? Assim, eu já vi de tudo no cinema, né? Inclusive já vi muito diretor que declaradamente não assiste filme e fez um filme, né? E fez filme incrível. Eu acho que não é obrigatório, não é obrigatório, na minha opinião. Porque o cinema tem uma coisa, né? Você tem 2 formas de aprender de fato a dirigir um filme ou fazer um filme. Um é você ser mega perspicaz e detalhista e assistindo os filmes tentar imaginar como aquela cena foi feita,
tentar reproduzir o momento em que aquilo foi filmado, tentar imaginar todos os passos que levaram à possibilidade da criação daquela cena, né, na maneira que ela se apresenta no cinema, mas principalmente o primeiro eu acho que é fazendo, né? Se aprende a fazer cinema fazendo cinema. E aí vem um detalhe, né? O cinema é uma arte coletiva, então, apesar do diretor talvez não ter assistido, a equipe toda dele é muito improvável que não tenha assistido muito filme, né? Então, se ele tem um diretor de fotografia ali, já influencia. Quer dizer, a direção é uma soma de talentos que está ali a serviço de contar uma história, né? E eu acho que por isso não é obrigatório, assim, sabe? É bom assistir filme, né? Ter referência, sabe? Eu não contraindico, assim. E se a pessoa realmente, às vezes, pode existir um diretor que realmente não queira ver filme, porque talvez tentar trazer um olhar original, né? Uma nova forma de fazer as coisas, é interessante também, assim. Eu não descarto essa possibilidade como uma possibilidade aí de possível sucesso, né? E como cinéfilo, de interesse meu em assistir esse filme, né? Dessa pessoa que se declara como uma não cinéfila, uma pessoa que não vê filmes. Olha, eu sempre fico pensando muito sobre essa pergunta. De vez em quando eu faço uns textos lá no Facebook, eu dou uns gritos, falo, ah! Porque, assim, na minha cabeça ainda é muito difícil. Eu juro que eu estou tentando entender, estou pensando, estou refletindo muito sobre isso. A galera que trabalha com cinema não vê filme, né? Não só diretor, mas equipe como um todo. Eu não consigo entrar na minha cabeça, André. Juro, eu estou tentando. Eu falo isso na minha terapia, André. Na minha terapia Tem uma frase que resume muito isso, assim, na minha opinião, né? Lá em Crime Delicado já, né? Foi a primeira produção profissional que eu fiz. Fiquei muito ali com a turma motorista, maquinária, assistente disso, assistente daquilo. E a frase da vez sempre era: nós faz cinema, nós é tudo artista, mano. E de fato, na verdade é uma indústria, né? Então acho que tem essa soma assim de experiências, de visões de mundo assim que eu acho que surte um efeito, né? Às vezes realmente é obrigatório, talvez os diretores, né? A equipe principal sim. Mas tem essa coisa, cinema não tem, a fazer cinema não tem esse glamour assim, sabe? Tem um sentido de urgência que é muito necessário, assim, para poder fazer cinema, né? Porque senão o filme não sai, né? O filme não acontece, né? Ou você deixa de filmar coisas que ajudariam a contar a história e realmente não deu porque teve um excesso de pensamento ali. Então, tem esse contraste, né, entre o filme que se quer fazer e o filme que é possível se fazer ali na hora do set, né? Mas essa frase aí, nós faz cinema, nós é tudo artista, mano. ainda vou refletir mais sobre isso, mas quem sabe eu até mudo de opinião total, quem sabe? Ó, Liliane Arguello tá, saludos da Argentina, saludos! Olá, tudo bem, Liliane? O William Blake também tá falando com a gente, falou que o Kiarostami não gostava de filmes, mas ele sabe de vários diretores também que respiram cinema. Tem de tudo, tem de tudo. Ó, a Manabel tá falando, fazer filme sem conhecer cinema acha complicado demais. Sem conhecer Hitchcock, Kubrick, Scorsese, Tarantino. Aquilo que a gente está falando. Cada um vai pensar da sua maneira, mas o importante é a galera continuar fazendo cinema, né? É isso aí, vamos botar essa indústria para frente, não só aqui no Brasil, mas também lá fora. Mas eu confesso que nos festivais de cinema, eu fujo de diretor e diretora que não é cinéfilo. Eu pego meu canapé lá, meu salgadinho da festa, meu Guaraná, minha Coca-Cola e saio correndo, porque eu só consigo conversar com o pessoal que gosta de cinema, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos em frente. Olha só, André, é o seguinte. No Brasil, André, a gente tem a tal da lei do curta. A lei do curta. Que, assim, é uma grande confusão essa lei em vários sentidos. Não só dela existir, não só das interpretações que tem dela,
E, obviamente, o mercado exibidor às vezes meio que deixa ela ali de lado, né? Ninguém tá falando dela, vamos ali e tudo mais. Anyway, você como exibidor, você deve ter seu posicionamento, suas questões, seu ponto de vista sobre isso. Mas eu queria saber o André cinéfilo. O André cinéfilo, o cara que gosta de Sokurov, entendeu? O cara chegar e falar assim, você vai para um cinema, André, e tem lá um curta-metragem brasileiro antes de um longa-metragem internacional. Você compra o ingresso ou não compra o ingresso, André? Olha, eu acho que eu compraria, sim, né? Mas eu já vi, por exemplo, teve uma época que eu via lá no Espaço Itaú, que era lá na Augusta, fazia algumas sessões, sim, com curtas, né? Só que eu via muita gente assim, tá passando curta, vou dar uma volta e já volto, sabe? É uma coisa meio esquisita, assim, realmente eu notava que as pessoas acho que não queriam aquilo, né? Mas assim, aí eu volto, pô, aí eu tô fazendo o Cineclube Irani, o Cineclube Irani tem curta antes, né? E eu só começo a sessão depois de todo mundo sentado, com os filmes apresentados devidamente, e as pessoas ali para ver os curtas e os longas, né? Às vezes tem 2 curtas, às vezes um curta só, às vezes também não tem, né? Não é uma regra assim. Eu acho que, assim, a lei realmente ela existe, né? Mas é uma lei que, como várias leis no Brasil, foram colocadas de lado e esquecidas, né? Eu sou da opinião que, às vezes, você tem muita lei para resolver muita coisa que não é uma lei que resolve, né? Mas é um processo de educação, é um processo de informação, de conscientização às pessoas, sabe? E aí eu sinto que, por um lado, é positivo, né? Ter o curta, óbvio, né? Lógico que tem. Mas por outro também tem que ver se as pessoas querem, né? Será que elas querem? Quem está sentindo tanta falta, né? Pô, a gente tem aí hoje internet, tem liberdade de fazer um quiz, assim, ou um baixo assinado, né? Porque quantos milhões de brasileiros será que iriam exigir a exibição de curtas antes dos longas, né? Não sei, assim, eu fico meio na dúvida, mas eu, se tivesse, talvez eu assinaria, né? Como pessoa física, tal, talvez eu assinaria se passasse pela minha frente. Mas eu creio que a obrigação, assim, tudo que é meio obrigado começa a ficar meio chato, né? Então, acho que é por aí. Show, boa resposta, gostei, boa resposta. Eu sempre falo aqui porque eu adoro curta-metragem, sabe, né? Adoro. E geralmente, não em todos os casos, mas geralmente, é o primeiro trabalho de todo grande diretor, né? Todo mundo começa fazendo um curta-metragem, né? Todos os grandes diretores brasileiros lá de fora, né? Todos não, a maioria começou fazendo curta. Não só na faculdade, mas nos cursos que foi fazendo. Alguns veio com curso, foi fazendo, pegou a câmera, foi filmando. Então, assim, eu sempre faço essa questão porque, obviamente, agora também, essa pergunta ainda é válida, mas agora com o espaço dos streamings, também tem a possibilidade, né? Tem alguns streamings que absorvem curtas-metragens também. Então tem lá, para quem quiser conferir. Tem streaming só de curtas-metragens também, que é muito bacana. Então é isso. Tem para todo mundo. Tem curta disponível de vários diretores bacanas brasileiros. Diretores e diretoras no YouTube. Né? Até um comentário assim nisso daí, eu acho que a grande vantagem, né, ou a grande inovação que o streaming trouxe foi essa liberdade mesmo do formato e do tempo, né? Eu também acho muito chato assim, é obrigado a ir no cinema para ver um filme mais ou menos de 75 a 120 minutos. E aí, pô, tem grandes pérolas mais longas, às vezes, grandes filmes, que não entram no circuito porque a lógica de mercado não permite o uso de 2 horários para cobrar só um ingresso e tal. Então, em teoria, o exibidor já olha de lado e já não quer passar o filme porque ele acha que ele vai perder dinheiro, né? Enfim, eu acho que assim, esse aí é o grande benefício, né? Então o streaming talvez veio para suprir, né, essa necessidade aí de ver vários formatos, de várias durações, né? Eu acho que isso aí é muito legal, assim, e talvez não seja mesmo o lugar do cinema, necessariamente, né? Mas eu sou muito a favor de ter sessões de curta, assim, só curta, assim, né? Pô, tinha a programação bacana também de um projeto com a Petrobras lá no Augusta, Uniban, no Augusta Itaú, né?
que era o Humberto Neiva que fazia. Isso aí é bem bacana. O Humbertão, já entrevistei o Humbertão também, figuraça. O Humbertão tem um canal, pessoal, o HC Cinéfilos, agora tá bombando aí o canal do Humberto Neiva, que, pô, é um grande programador de cinema aqui do Circuito Itaú, programador lá junto com o Ademar Oliveira também. Grandes profissionais, cinéfilos, sabem muito de cinema. Recomendo aí o @hcinéfilos, que é o canal do Humberto. André, a gente já está quase chegando no fim, já temos quase 50 minutos, a gente vai falando, o tempo vai correndo, papo bom, vai correndo. Agora a gente está chegando aqui no final, que é o seguinte, que é o tipo um complete as frases, tipo de frente com Gabi, sabe aquela coisa do faça uma pergunta, eu falo isso todo mundo já entende. O programa da Gabi é um fenômeno. Só falar que é o de frente com o Gabi, a pessoa já entende. Eu vou fazer uma frase, vou falar um pensamento, aí você completa com uma frase ou com uma palavra, como você quiser, e aí a gente encerra. Seguinte, André, um filme brasileiro inesquecível para você. O Bandido da Luz Vermelha. Bandido da Luz Vermelha, é isso? Falhou aqui. Foi isso? Isso. Show de bola, Bandido da boa, show de bola. André, seu streaming preferido, quando você está na sua casa, o que você clica para você ver, André? Cara, eu vejo Netflix, que eu tenho preguiça de ficar procurando outros, assim. Pensei que tu ia falar o Petras à la carte. Aí pensei que não posso. Olha só. Suspeito. E agora, pra gente encerrar, André, a pergunta mais difícil de todas, cara. A pergunta mais difícil de todas. Qual é o seu filme preferido com Nicolas Cage? Cara, o Nicolas Cage é aquele que ele fala face off. Face off. Face off. Caraca, A Outra Face aí. Grande filme. John Woo, um dos maiores filmes de ação da história do cinema. Grande Nicolas Cage. As pessoas pegam no pé dele. Não sei quem é que pega no pé dele, mas as pessoas ficam pegando no pé dele. Coitado do Nicolas Cage. Eu gosto de quase tudo que ele faz. Incrível. É sempre ele, né? Não, ele é um ator assim bem diferente, né? Um camaleão que eu falo, faz de tudo, né? Reza a lenda que ele vai ganhar o Oscar aí com um filme chamado Porco, filme Pig. Vamos ver aí o que vai. Parece que o filme é bonzão. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. André, estamos chegando no final. Quero te agradecer demais, cara. Foi um papo super, 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 super irado. Sabe que, pô, cara, tem um carinho gigante aí, cara, por todas as suas ideias. Tô sempre de olho no teu cinema, nas tuas ideias, na tua criatividade. E, cara, continua sendo assim, esse guerreiro do cinema. Nesse momento, você sabe, a gente vai precisar de cada vez mais formiguinhas operárias para a gente poder, juntos, dando as mãos, para poder fazer a galera voltar aos cinemas e também a galera sempre pensar o cinema, né? Não só em relação a galera voltar para as salas, mas também a galera poder pensar o cinema, né? Melhorar as coisas, né? A nossa política aí do audiovisual está sempre cheia de confusão. Tem muita panelinha ainda nesse meio audiovisual. A gente precisa ser cada vez mais unidos aí para poder fazer as coisas andarem. Eu quero te agradecer e, cara, falar que, cara, eu sou muito teu fã, cara. Dá aí as redes sociais do teu cinema, as tuas, como é que o pessoal te acha, e muito obrigado pela presença. Obrigado você. Muito legal estar aqui no Guia Cinéfilo em vídeo pela primeira vez. Vejo aí os programas, tenho acompanhado lá desde que começou a lançar, e não é só um tipo de programa, tem vários tipos, né, com vários temas, achei bem bacana, bem legal. E, o que precisar também aqui da gente fazer uma parceria e trazer o guia cada vez mais para Santa Catarina também, né? O pessoal aqui também tem muito cinéfilo, muita gente que curte. Vou te visitar aí, hein? Vou te visitar aí um dia aí, pode ter certeza. É isso aí. E assim, quem quiser achar, né, a Art House BC, pode procurar no Instagram, Art House BC, acho que é aquele @ArtHouseBC, ou nosso site é bem legal, a gente alimenta ele, né? Com o nosso esforço aí, com as artezinhas, então é www.arthousebc.com, lá vocês encontram. E eu queria terminar aí que a gente tem uma grande novidade aí para lançar, né? Acho que a gente vai lançar daqui a um mês. A gente está criando o Oasis Art House BC. O Oasis, ele vai ser um cinema na realidade virtual. Então não é um streaming, não é
nenhum tipo de plataforma assim que já tenha talvez um conhecimento maior de público, é de fato um espaço na realidade virtual onde você pode entrar, comprar comida, comprar um DVD, comprar um livro, dar uma voltinha, encontrar seus amigos e depois assistir um filme dentro de uma sala virtual, com seu óculos de realidade virtual, ou no tablet, no celular, enfim, no dispositivo que você preferir. Então, a gente está aí nesse projeto, né, que é um projeto que eu considero, pelo menos, inovador. Não sei se você já ouviu muita coisa assim nesse gênero. Então, Não. só queria dar esse furo de reportagem aí pro Guia do Cinéfilo. Pô, show de bola, Ian. Show de bola. Pô, bacana, cara. Que legal, cara. Que legal. Vai ser irado isso, André. Vai ser. Eu quero ser logo o primeiro aí para entrar nesse shopping center cinéfilo aí. Essa coisa virtual. Eu boto óculos e tudo. Show de bola isso. Você não vai mais precisar vir a Balneário Camboriú para estar na Art House. É só entrar no Oasis. Pô, show de bola, cara. Pô, parabéns, cara. Continua sempre inovando, cara. A gente precisa de pessoas como você, cara. Com certeza. Show de bola, pessoal. E depois, quando tiver essa ideia no ar, vai divulgar direto, né? Vai sair tudo que é lugar, né? Para o pessoal ficar sabendo. Ah, não sei. Essa aí é um problema por vez, né? Mas daqui a pouco, então, pessoal, fiquem lá seguindo as redes sociais, o site, e todas as novidades o André vai botar lá no conteúdo lá no site e no Instagram. Pessoal, estamos encerrando aqui o nosso 8h20 de hoje. Semana que vem estarei aqui com um professor, um dos chefes dos professores. Eu não sei direito qual é o cargo dele, mas ele é professor de psiquiatria da UERJ e escreveu um livro sobre Woody Allen. Então vai ser um papo muito interessante, psiquiatria e Woody Allen aqui no 8h20 semana que vem. E lá no programa Guia do Cinéfilo, na terça-feira, na TV Caeté, vou receber o Afonso Uchoa, grande diretor de cinema, meu amigo Afonso Uchoa, que está na Inglaterra, mas vamos fazer uma live, vai ser muito, muito, muito bacana. Pessoal, boa noite para todo mundo, fiquem com Deus. André, beijo para você, beijão na Bárbara, fiquem com Deus, vocês são nota 1000. Beijo para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, André. Valeu.